Boa Olá, tarde. muito boa tarde. O seu Entre Família está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos. E você, Estamos como juntos. está? Tudo bem, graças a Deus, Daleide. Ótimo. Tudo certo. Feliz em estar com o pessoal do outro lado da telinha aí, acompanhando sempre a gente. Todo comecinho de tarde, o pessoal já sabe, né? Entre Família, às 2h30 em ponto aqui na TV Novo Tempo. E aí já se programam, deixa o copinho de água, alguns até do lado ali, para não precisar ficar levantando, saindo, né? Outros que têm Deu outras um atividades. susto, achei que você ia dizer, põe um copinho de água que nós vamos orar, abençoar. Não vou Falei, abençoar esse agora não, quadro viu? ainda não temos no Não. programa. Mas deixa ele a garrafinha, né, de água para ir bebendo e tal. Para se hidratar, É. para ficar bem com a gente aqui. E assim nós vamos até as 4 da tarde. Tem muito assunto bom, muita coisa boa aqui para acontecer no nosso programa. E o tema de hoje é interessante, eu acho que ele passa pela vida de todos nós. Falar sozinhos. Quando criança, bem natural, bem comum. Mas quando Aí- a gente cresce, Pois é, será fiquei que olham pra pensando gente nisso, e pensa que a Darlene. gente é doidinho? Às vezes eu tô no carro dirigindo, menino, me pego conversando sozinho, falando alto. Aí eu fico pensando, se tivesse alguém aqui do meu lado, ia achar muito estranho. Ia me encaminhar para algum psiquiatra, alguma Será que coisa. isso significa, Será que tá certo, né? Para as crianças, especialmente, o que significa uma criança falando sozinha? Inclusive, você vai acompanhar agora com a gente alguns vídeos de algumas crianças falando sozinhas para a gente entrar nesse universo e entender bem do que nós estamos falando. Vamos lá, vamos ver aqui. Pode jogar, produção? Ele é nosso Salvador da nossa É uma criança orando. vida e também ele é nosso Salvador da nossa vida. Olha que Ele lindo. cuida da nossa natureza, cuida do meio ambiente e também Deus não gosta de maldade e gosta de bondade. Olha só. E também ele gosta de crianças inteligentes e também muito legais com amiguinhos. Ó, e saiu, né? Ela Primeiro dá uns uma co- bronca, dá um dá uns sorrisinho, mas conselhos, dá uma bronca. Dedinho assim na cara. Verdade, que é isso, hein? E a primeira, ela estava ali fazendo uma atividadezinha e falando de Deus, né? Como se tivesse alguém na frente dela ali Orando, contando, né? É, que coisa linda, né? E aí, é normal, não Eu é? E lembro, agora? amigo, eu lembro que eu, criança, tinha um buraquinho na parede do quintal e era o meu amiguinho e tinha É nome. mesmo? Tem o amigo imaginário também, né? Tem eu falar sozinho com esse amigo imaginário. Você deve saber do que eu estou falando, isso é do nosso desenvolvimento. E aí, nós vamos hoje falar sobre isso com a participação da psicóloga Joyce Lopes. Ela vai trabalhar com a gente essa questão. Tudo bem, Joyce? Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho, senta aqui com a gente para conversar. Ainda temos hoje o Almanac com Lucas Nascimento. Verdade, junto com o vovô Guga Que eles vão aparecendo. falar, hein? Menina, eles vão falar de alguns rolês aí, de De quando o vovô antigamente? Guga era, quando era novinho. Vamos contar pra gente, né? Muita gente tá em casa, acho que vai relembrar alguns momentos aí com o vovô Guga hoje. É verdade. E tem um bate-papo também, Darleide, com a Lia. Ela que costumava, quando criança, falar sozinha, falava muito sozinha, e não só quando criança. Tô sabendo que anda conversando até com parede de vez em quando. E aí? Isso será que pode isso... sinalizar muita criatividade, né? Vamos saber muito mais. Nós vamos dar aquela pausa aqui no consultório. Já voltamos com você aqui na nossa sala de estar. Entre família, né, gente? Tu viu que eu falei consultório de novo? É consultório, é família, é até tudo eu nem família. percebi. E a gente já volta com você. Até já. Oi, meus amores. Vamos continuando aqui. Essa história de falar sozinho, sabe que há um tempo eu vi uma reportagem que dava conta de que os japoneses eles têm um método de aprendizagem muito interessante. Eles não somente falam em voz alta, mas eles apontam para o objeto, para qualquer movimento que eles queiram identificar, porque isso faz o reforço do aprendizagem, falar e apontar para o objeto.
E aí, parece que essa história de a gente falar sozinho tem movimentos cognitivos também, e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, né, Abinal? Verdade. Eu estava pensando aqui, Darleide, a gente até comentou em outro programa falando sobre as plantas, né? Quem tem plantinha em casa, falar tem com gente as que plantas. ama falar com as plantas. verdade. Eu não cheguei nesse nível ainda, Mas viu? as plantas tem as já minhas tem. plantinhas, já estão lá. Mas conversar com elas ainda não Ainda converso. não. Mas talvez vai chegar esse momento também. E que seja muito Pois bom, é. aproveitado, E viu? sim, verdade. Venham cá, nós vamos conversar agora com a psicóloga Joyce Lopes. Seja bem-vinda, Joyce, mais Obrigada. uma vez. A Joyce, ela é psicóloga clínica, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, amo, e ela vai, como especialista de hoje, nos ajudar a entender esse tema. Joyce, o fato de falarmos sozinhos em vários momentos pode representar especialmente algo em especial para o desenvolvimento da criança? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Falar sozinho em todas as faixas etárias pode ser muito importante, ao contrário do que a gente pensa, né? Que a gente pensa muito na criança com mais naturalidade, por já ter ouvido falar sobre o amigo imaginário, uma série de outras questões, mas em todas as faixas etárias vai ter o seu grau de importância. Para a criança, né, de acordo com Skinner, ela ajuda na questão do desenvolvimento cognitivo, ela ajuda na questão da imaginação, né, a nossa imaginação, que acaba nos auxiliando de diversas formas. Então, essa criança, ela acaba conseguindo ampliar ali as suas questões cognitivas através desse ato de falar sozinho e de outras atividades ali, né, que são próprias da faixa etária. Esse fato até mesmo das crianças falarem sozinhas, a gente viu até um exemplo ali de uma menininha, né, enquanto estava na mesa, pintando ou rabiscando alguma coisinha ali, ela falando de Jesus para alguém imaginário ali. Isso pode ser reflexo do que ela vive em casa, vendo os pais, né, talvez conversando, ou pais até mesmo pregadores, isso pode ser reflexo também? Sim, na verdade, esse ambiente ele vai influenciar de várias formas, né? Tanto positivamente, quanto em alguns casos não tão positivamente assim. Então, por exemplo, esse recurso pode ser utilizado também por uma criança que ela vive ali num ambiente que ele é desgastante para ela, ele acaba também não produzindo benefícios e aí ela se volta para esse mundo da imaginação como até uma autodefesa, uma autopreservação. E ela consegue dar conta, né, dessa demanda, desse ambiente que às vezes, infelizmente, pode trazer algumas dificuldades. Até esse fato da criança falar sozinha, ela pode estar colocando para fora alguns sentimentos, algumas situações também, né? Eu lembro que eu vi até, acho que foi ontem mesmo, estava vendo ali no Instagram, alguém falando que se você quiser saber como a sua criança, né, o seu filho, filha pequeno, é tratado na escola, na creche, você fala para ele brincar de escola. E aí eu vi a menininha, ela agindo, né, como se estivesse na escola mesmo e repetindo algumas coisas que a professora fazia e que não eram coisas legais, né? E aí até essa pessoa que trouxe esse vídeo ali trouxe um alerta para ficar sempre de olho. Isso pode ser também, trazer esses reflexos ruins também, né? Ela demonstrar, às vezes, no que está conversando sozinha, algo que ela está vivenciando fora dos pais também, né? Pode sim, na verdade, no setting terapêutico, né, o que a gente faz na ludoterapia é exatamente esse estímulo do brincar e a observação da forma como essa criança brinca, se expressa, fala, né, verbaliza as coisas ali, ela vai dando um olhar ali para o profissional fazer uma leitura do que pode estar acontecendo e da melhor forma de auxiliar. Então, eles acabam reproduzindo muito, né? A gente tem, por exemplo, o uso da família terapêutica. E a forma como a criança brinca com aquela família, como ela faz as vozinhas e as falas de um bonequinho para o outro, ela acaba trazendo bastante desse contexto, né? Do que ela vivencia. Porque a criança ela é um livro em branco, então ela vai absorvendo ali tudo que está ao seu redor, tudo com quem ela tem mais contato. Legal. Inclusive, até a gente comentou no comecinho do programa, né, que nós temos uma convidada que já é de casa, né? Lia, tudo bom, Lia? Tudo Seja bem. bem-vinda à sua Obrigada. casa, viu? A Lia, que é escritora, é uma grande artista, já apareceu em outros momentos aqui no nosso Entre Família, é produtora também do nosso programa, né, Lia? E conta pra gente um pouquinho a sua história. Sei que quando você era criança, você sempre gostava de conversar sozinha, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esses momentos na infância e o que vem trazendo para a vida adulta também, né? Claro.
Eu comecei e nunca parei, na verdade, né? Mas é porque eu cresci meio que, tipo, não tendo irmãos em casa. Então eu tinha que brincar muito sozinha. E daí, quando a gente tá brincando sozinha, tipo, não dá pra só uma pessoa falar, tem que outra pessoa falar também. Aí já aconteceu da minha avó me pegar falando sozinha com o espelho, igual as criancinhas ali, e eu ficar tipo, que estranho. Que é meio constrangedor. Mas eu continuei com isso e, tipo, às vezes se eu olho pra trás, que nem vocês estavam conversando agora de reflexo em casa e tal, eu brincava de Barbie com as bonecas brigando, por exemplo, né? mesmo? Então, tipo assim, um reflexo às vezes do que eu vi em casa e tal. E até hoje, quando eu percebo que eu tô falando alguma coisa, eu penso, por que eu tô falando isso dessa forma? Tipo, que sentimento que eu tô trazendo pra mim, sabe? Então, talvez tem coisas que eu não consigo entender até eu colocar pra fora. Aí quando eu coloco pra fora e eu tô vendo aquilo, tipo, de uma forma externa, eu falo, ah, tá, o problema tá aqui e, enfim, eu tenho que resolver isso, sabe? Você descobriu como sendo uma forma terapêutica para você expor, como você vai abrindo um quadro, né? Vai abrindo ali e separando. Isso é por causa disso, É quase como se fosse um mapa mental mesmo. Então, por exemplo, sabe quando a gente vai tomar banho? E sempre o banho é maravilhoso, né? É discurso, é música, prêmio, enfim, e daí, entrevistas. E daí teve algumas vezes que em 2020 eu passei por um trauma bem grande. E daí eu percebi que toda vez que eu ia tomar banho eu ficava contando aquela história de novo, como se eu estivesse contando para um terceiro, mas eu tava falando pro chuveiro, né? E daí eu percebi, putz, eu tô falando disso muito, então, tipo, é uma coisa que ainda não tá resolvida e que eu preciso buscar ajuda, sabe? Então, acho que talvez se eu tivesse ficado reprimindo aquilo, não querer falar, talvez eu não ia entender que aquilo era tão importante, que eu tava falando sobre aquilo todos os dias. Você já parou em algum momento e pensar, será que eu tô ficando doida? Né? Porque eu converso muito sozinha, será que isso é normal? Será que não é normal, né? E até mesmo buscar alguma ajuda profissional para descobrir, é normal, não é normal, e ficar falando sozinha. Sim. Eu acho que tem muito estigma em volta disso, né? Porque quando a gente tá fazendo alguma coisa para organizar a pessoa, tipo, tô fazendo uma receita, putz, eu tenho que pegar aqui o leite e tal. Você vai falando assim para organizar os pensamentos. Então, eu já passei nas psicólogas, tudo, elas sabem sobre isso. Elas não acham esquisito. Mas ela já falou que tem que tomar cuidado com a forma como eu falo comigo. Tipo assim, perceber o que eu tô falando, a maneira como eu tô falando, porque tem um limite, né? Se eu passar daquele limite, aí começa a ficar estranho, já pode ir para um outro lado, pode ser talvez um transtorno, alguma coisa mais preocupante. Então ela fala assim, toma cuidado com o que você fala com você, presta atenção e tudo mais. Mas, enfim, como a Darlete comentou no começo também, isso é uma parada muito criativa pra mim, que como escritora, quando eu vou escrever uma cena, uma narrativa, eu preciso falar o que o personagem tá falando pra ver se aquela frase, quando alguém fala, faz sentido, sabe? Porque às vezes escrevendo faz sentido, mas a entonação, aquela palavra cabe naquele personagem, enfim. Então tem vários momentos da vida que eu falo sozinha e me ajuda bastante, Eu acho que a inclusive gente pra pode ansiedade. até aproveitar, Joyce, incluir aqui a Joyce Lia na tua história, porque é muito bom quando a gente vê o exemplo daquilo que a gente está apenas falando sobre. E o que você avalia, assim, do ponto de vista de esse cuidado que talvez apareça nas falas e que pode ser levado, inclusive, para o set terapêutico? Então, na verdade, eu vejo 2 pontos, né? Um, que esse cuidado com o que a gente fala para si mesma é extremamente importante, porque pode tanto me auxiliar quanto me atrapalhar no meu desenvolvimento pessoal, né? E um outro ponto que foi o que ela mencionou da colega que sugeriu para ela, essa questão do transtorno, né? A gente tem que tomar cuidado, a maioria das pessoas tem esse receio, porém, quando a gente está falando de um transtorno, ele não vai vir sozinho. Essa questão da fala, ela vai vir sempre acompanhada. A pessoa, ela perde parte do contato com a realidade. Então, ela pode também escutar, né? Ela pode acreditar que existe mais alguém ali falando com ela. Então, é uma outra situação. Quando eu falo comigo, consciente de que sou eu que estou falando comigo e de que eu estou falando sobre uma determinada situação real e concreta, tá tudo bem. Eu também acho. Tá tudo bem, né, Lia? Tá tudo certo, aproveitar né? para escrever um monte de livros, para criar bastante e fazer essa autoanálise, né? Você vai se analisando, se percebendo. Eu acredito que esse é um movimento que, se todos nós compreendermos o quanto saudável fica melhor, inclusive, para a gente economizar os ouvidos dos outros, né? É verdade, né? E achei muito importante o ponto aqui que a Joyce trouxe. É realmente isso, né? Como saber, né? Se está saindo ou não daquele ponto de equilíbrio ali. Se são fatos reais, coisas reais mesmo,
né, que estão acontecendo com a gente, né, aí tem-se esse sinal de que está tudo certo, né? Mas se começa a vir algo muito imaginário, não tô sofrendo perseguição, tem alguém me perseguindo, vozes, Aí já é então transtorno. aí já liga aquela luz vermelha do alerta de transtorno para buscar realmente um acompanhamento, né, Joyce? Isso, exatamente. A gente tem que observar, né? E às vezes, nesse sentido, a rede de apoio, que são as pessoas próximas ali, ajuda muito. Se está havendo alguma perda de contato com a realidade, aí isso é um indicativo de que pode haver algum problema. Que pode ser uma coisa mais séria, né? Ou pode ser alguma coisa pontual também. Existem situações ali, Às vezes, elevado momentos de nível grande de estresse. estresse, enfim, que podem gerar alguns comportamentos assim de forma temporária. Mas de qualquer forma é sempre bom, nesses casos, obter uma ajuda, uma avaliação, para a gente entender direitinho o que está acontecendo e poder ajudar a pessoa da melhor forma. Se fosse transtorno, quais são os transtornos que têm essa característica de falar sozinho, de ter pessoas à volta, uma esquizofrenia, o que seria mais? Então, a esquizofrenia também é normalmente todos os quadros que envolvem algum tipo de psicose, né? Que são os momentos em que a pessoa ela tem mesmo uma perda muito grande de contato com a realidade, ela cria uma realidade paralela, ela acredita naquilo que ela está vendo, ouvindo, né? E isso traz um afastamento ali da vida real. Então, nesses casos, é comum que isso aconteça, né? E aí tem as situações um pouco mais leves que podem fazer com que isso aconteça também. Por exemplo, uma pessoa que faz isso excessivamente, ela pode estar num estado de transtorno ansioso, né? Porque daí é o tempo todo, é muito constante. E normalmente essas falas, elas vão ser no sentido de autocobrança, de autocrítica. Não vai ser algo construtivo. Então, é observar esses fatores, mas o mais grave são as questões psicóticas mesmo, que é quando a pessoa ela vai ter necessariamente outros sintomas junto, né? Ela vai apresentar ali alucinações auditivas, visuais, somadas a essa questão da fala, porque aí essa fala é uma resposta ao sintoma. Verdade. Agora, inclusive, até você comentou um pouquinho antes, Lia, que você passou por um momento, né, de extrema estresse, até mesmo ansiedade. E você viveu nesse momento de estresse e ansiedade ali, um momento em que você podia falar sozinha e outro momento em que não, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse momento que você viveu. Graças a Deus eu pude fazer terapias, né? Então eu já consigo hoje perceber quando eu tô vindo uma crise de ansiedade, que nem ela falou, que ansioso fala muito, eu realmente falo bastante. Pra organizar a cabeça, enfim. E daí eu tava em uma situação X, e daí nesse mesmo ambiente teve duas situações. Um momento em que eu pude ficar sozinha, tipo, ir para um banheiro e me acalmar. Ela falou, não, tá tudo bem, isso, sabe, tipo, calma, você tá segura, não tem nada acontecendo, tal. E no outro momento eu não tive a oportunidade de ir para esse lugar. Então, no primeiro momento que eu pude ir, eu fiquei calma, me ajudou a falar comigo e tal, tipo, sabe, me tocar assim, falar, não, olha só, volta pra cá. Mas no segundo momento que eu não tive oportunidade, eu desabei. E daí, enfim, aí eu comecei a chorar consecutivamente por horas e tive que sair e ficar fechada no lugar sozinha e foi horrível. Foi bem constrangedor, né, porque, enfim, é em público. Então, assim, pra mim, isso ajuda bastante também. Mas antes de fazer terapia, eu falava de uma forma muito ruim comigo. Tipo assim, sabe quando você derruba uma coisa assim na mesa, sua bobona, como é que você derrubou isso? Isso não presta pra nada. Aí hoje em dia já não. Tipo, hoje em dia eu já falo, acontece, né, gente? Então façam terapia. Verdade. Até a gente acompanhou, né, no videozinho da criança, o segundo vídeo ali, a criança brigando com ela mesma no espelho, né? Brigando não, dando conselhos e tal. Aí dava um sorriso, daqui a pouco já fechava a cara de novo, né? Tipo... Então, a gente também faz isso com a gente mesmo, né? Como a Lia comentou aqui. Mas tem aquele ponto, como você comentou, né, Eu posso Joyce? falar? Pode dar, Leide, Tem uma por coisa que favor. eu digo comigo que é assim, onde é que você estava com a cabeça? Verdade. Eu lembro A gente muito faz de falar isso. Onde é que você está com a cabeça, Darleide? Aí eu continuo. Mas é uma frase que eu repito muito, me perguntando. Tá tudo bem, doutora, comigo? Tá tudo bem, tá tudo bem. Na verdade, Boa. você tá fazendo uma autoavaliação, né? Tá tentando se reorganizar para tomar uma decisão mais assertiva. Ou então, às tá vezes tudo fazendo certo. uma crítica. Onde é que você estava com a cabeça? Então, Não, e mas até- aí já houve um entendimento Já. de que aquilo não estava legal e que você precisa tomar uma outra direção. Não né? repetir, né? Exato. Não, e até nesse ponto mesmo que a gente começa a brigar com a gente mesmo, né? A se criticar, mas por que você fez isso e tal? Mas é diferente do que a Lia disse, né? Que no outro momento ela se percebia dizendo coisas assim,
por exemplo, né? Você é burra, o que você, né, o que você está fazendo, seu idiota? Tem casos assim. Então, é um Isso. maltrato a si mesmo diante de um sofrimento. Isso revela um sofrimento seu naquele momento. E que bom que você hoje vive diferente essa sua relação pessoal, né, Não, íntima. e até mesmo quando a gente traz essa cobrança muito grande, o que a gente deve fazer? Fala em voz alta também, trazendo, busca, né? Sei lá, falar em voz alta para a gente mesmo que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, ou não? O que faz nessas situações aí? Depois de uma grande crítica da gente mesmo. Sim, o ideal dessa fala é que ela seja de acolhimento, né? A gente tem que pensar sempre como eu falaria com um amigo que estivesse vivenciando essa situação. Como eu falaria com um ente querido, um familiar, né? Então, por que eu acolheria o próximo e eu não me acolho? Eu me critico, eu me ataco, eu me ofendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que essa fala, ela pode ser produtiva, pode me ajudar a me organizar, a estar bem, ela pode também me colocar num estado mental desafiador, ela pode me colocar para baixo, né? E existem muitas pessoas que fazem isso, que ao invés de reconhecer ali os aspectos positivos e autoafirmar isso, ou tentar organizar pensamentos, elas acabam usando para se criticar, para se machucar, né? E aí pode ser um movimento ali bem contrário à saúde nesse momento. Entendi. Agora, até nesse ponto, Lia, que você disse que hoje em dia você também conversa, às vezes até com a parede, né? Para perceber alguns detalhes que talvez você não teria percebido em outros momentos, né? Como isso acontece para você? Aquilo que eu falei que aconteceu uma vez, às vezes continua acontecendo. Se eu tô passando por uma situação estressante, que eu tô, tipo, tentando, não vou pensar nisso. Mas aí eu percebo que vários momentos quando eu tô sozinha, eu tô reclamando daquilo, tô falando daquilo, tipo, sabe, aquela coisa fica vindo. Eu falo, cara, tá aqui ainda. Então precisa sair de alguma forma, precisa resolver. Então, acho que o fato de eu me permitir botar pra fora o que eu tô pensando me ajuda a ver coisas que eu não consigo ver, o que eu tô tentando não ver pra ficar bem, mas que tentar não ver pra ficar bem não tá ajudando. Então é literalmente como se eu estivesse colocando, tipo, sei lá, falando e as frases saíssem assim com papeizinhos e eu conseguisse ler o texto e falar, tá, isso é verdade, isso não é verdade, isso aqui dá pra resolver, isso aqui não dá pra resolver, isso aqui eu preciso de ajuda, isso eu consigo resolver sozinha. Então é como se fosse mesmo um mapa mental, assim, que desse pra ver. Legal. Você aplica a oração nessa sua Com certeza. dinâmica? Muitas vezes, quando, tipo, eu tô, tipo assim, em momentos ruins e tal, eu falo, Deus, ó, eu não tô, realmente, essa situação aqui não tem como eu resolver, tipo, eu não consigo, tipo, eu tô me sentindo dessa forma X. E eu sei que talvez isso não condiza com a realidade, então eu preciso que você me ajude a entender que você é misericordioso, que você perdoa, que você é amor e que Jesus esteja aqui comigo pra me ajudar, porque às vezes a gente tá tão bitolado com umas ideias que, sei lá, parece que a gente esquece que existe alguém que nos criou, que conhece o nosso corpo melhor do que a nós mesmos e que pode nos ajudar. Então, todos os momentos em que, tipo assim, eu já falei comigo, eu já tentei resolver sozinho, não deu, eu devia fazer isso primeiro antes de tudo, né? Mas eu falo, Deus, por favor, me ajuda. E daí, cara, é isso, né? Deus é maravilhoso, então ele nunca deixa a gente sozinho. Verdade. Mas é isso, então é bom falar. Com certeza. E a gente é assim, às vezes, né? Tenta resolver sozinho. Não, eu vou conseguir resolver do nosso jeito e tal, depois não tem como, Senhor, me ajuda. E a gente pode tornar tudo tão mais fácil, né? Se a gente buscar a ajuda de Deus no primeiro momento, mas às vezes naquela ansiedade, aquela coisa, a gente não consegue, né? Mas é um exercício De falar, diário Deus, que vai tira dando essa tudo raiva certo. de mim, tira esse sentimento ruim de mim que eu não consigo tirar sozinha. Só Deus. Só Deus. Lia, obrigado, tá? Imagina, obrigado mais é um uma vez por prazer estar estar com a com gente por aqui. vocês. E a gente vai seguindo por aí, Darleide. Muito obrigada, Lia. Imagina, Bom, isso serve para todos nós pensarmos, refletirmos sobre esse cuidado com as palavras, até mesmo aquelas aplicadas a respeito de nós mesmos. Palavras têm poder. Burra, idiota, você não serve para nada, o que você pensa? Muitas vezes está revelando a autodepreciação e isso é um tema para a gente considerar também. Mas se disser coisas lindas sobre você mesma, vai estar em sintonia com o que Deus pensa e diz sobre você. Nós vamos para o intervalo e já voltamos ainda para esse universo de falarmos sozinhos. Até já. De volta por aqui no seu Entre Família. E aí, conversa muito sozinho, né? Conversa sozinho aí em casa, no carro, no chuveiro. É um lugar onde a gente não só conversa, mas canta. Vira artista também, né? E os benefícios de falar sozinho? Ajuda a colocar os pensamentos ali no lugar, organizar a vida, mas
quando que isso começa a ser prejudicial também? Acende aquela luzinha de alerta. Tem esses momentos também? É sobre isso que a gente está conversando no nosso Entre Família de hoje. Chegou agora, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E lembrando que você pode também assistir o Entre Família pelo YouTube e não só assistir esse programa, mas outros programas também. Você pode acompanhar... Entra lá no nosso canal do Entre Família no YouTube, você pode assistir quantos programas você quiser e encaminhar para outros também, tá bom? E a gente já trouxe aqui no primeiro bloco, falando um pouco sobre algumas situações, trouxemos algumas situações aqui, inclusive conversando com a Lia, e a Lia abriu um leque aqui, né, Darleide, Joyce, sobre algumas questões, e a gente começa até trazendo uma interação, uma dinâmica aqui no telão, para a gente poder falar um pouquinho sobre alguns pontos, né, alguns estados dessa questão do ego. E dentre eles, a gente já começa trazendo ali o primeiro. Vamos lá. Pedir a Joyce, então, que traga as explicações para a gente a respeito dos estados do ego pai, o que significa, do que nós estamos falando, o que seria o ego? Então, quando a gente fala do ego, a gente está falando como se fosse do construto da nossa personalidade, né, o nosso eu. Então, ele é formado, aí de acordo com essa teoria, né, que é do Eric Berne, de 1956, ele é formado por essas 3 subdivisões, né? O ego pai, o ego criança e o ego adulto, que a gente vai estar demonstrando. Então, ali nós temos o ego pai, a situação, você está sozinho em casa e acaba de derrubar um suco de uva na toalha de mesa que era branca. Respostas: você faz tudo errado e por isso que não vence na vida. 2, foi um acidente, acontece. Tem ali uma afirmativa muito dura. Sim. E tem uma outra que é mais acolhedora. Mais maleável. Então, quando a gente fala do ego pai, a gente está falando de como eu recebi de uma figura de autoridade, que não necessariamente o pai, né, mas aquela pessoa que foi responsável pela minha educação, como foram as respostas que essa pessoa me deu e de que maneira eu internalizei isso. Então, a gente pode entender, por exemplo, ali nos exemplos, que eu tenho a questão ali do pai crítico, né? Que seria você faz tudo errado e por isso não vence na vida. E a gente tem ali o pai afetivo, que é aquela criança que tem um contato com uma família mais amorosa, mais acolhedora. Ah, foi um acidente, isso acontece. Então, eu, enquanto pessoa, enquanto adulto, inclusive, eu vou acabar reproduzindo esse discurso que eu recebi ao longo da minha criação. Seja ele do ponto de vista crítico ou afetivo. Eu vou fazer isso com as pessoas e vou fazer isso principalmente comigo mesmo. Foi o caso até que a Lia trouxe aqui, né? Que ela passou por isso. Ela, quando errava, derrubava alguma coisa, falava, eu sou burra mesmo, não faço nada certo. Depois ela começou a mudar essa visão e não, foi um acidente, acontece. Reflexos, né? E muitos de nós temos uma tendência a sermos duros quando nós não temos esse aprendizado de acolhimento, de colo, de carinho, de afeto. Então, fica aí a sugestão para você considerar como você tem se tratado. Vamos, então, aqui ao próximo ego criança. O que dizer do ego criança? Situação: um colega de trabalho te chama para sair no fim do expediente, mas você tem que entregar um projeto daqui a 2 dias. Resposta 1, claro, depois eu madrugo fazendo. 2, não posso, vou levar bronca se não entregar isso. Ó, a responsabilidade, né? Sim. O ego criança, né, ele acaba falando mesmo sobre o nosso aspecto de criança, os nossos impulsos ali, aquela espontaneidade que a criança tem inicialmente, né, de fazer tudo de uma forma muito, muito livre. Mas aí a gente também tem a mesma questão, né? Recorre na forma como essa criança foi tratada ao se manifestar, ao se colocar no mundo. A gente vai ter aí a criança livre, que seria essa resposta, né? De, claro, depois de madrugada eu faço, enfim. É uma coisa mais livre, ela fica mais à vontade. E a criança adaptada, né? Que ela não faz, mas ela entende que ela não pode fazer para não levar bronca. Ainda não é uma consciência plena de, eu não devo fazer porque eu preciso entregar, porque isso é importante. Não, é uma coisa adaptada, né? Então, também entra nessa forma como a criação ali foi conduzida, como que esse ambiente está sendo. E aí você falou para a gente refletir bastante sobre a forma como a gente se trata, e é extremamente importante, mas eu acho que esse estudo também traz para a gente
a forma como nós estamos, enquanto pais, criando os nossos filhos. Verdade. Né? Qual é a forma que eu estou acolhendo ali as necessidades, os erros dos meus filhos? Porque isso vai ter um reflexo muito grande nessa construção do ego também. Essa é a direção, né? Se nós estamos pensando em quem eu sou hoje, com bases no que fizeram comigo, eu estou reproduzindo o que fizeram comigo, eu mesma aplicando a mim essa rigidez, ou essa espontaneidade, ou esse amor, esse carinho, o que a gente chama de autocompaixão, né? Essa autocompaixão, esse autoacolhimento também. Temos um próximo ego, né? Mas deixa eu falar que eu me identifiquei muito com esse daqui, Ah, viu? é? E demais. E eu acho que muita gente que está em casa aí também se identificou com esse, né? Não, principalmente, né, com essa questão aí, vamos fazer alguma coisa. Eu sei que eu tenho alguns compromissos, algumas coisas para fazer, principalmente gravações, né? Que eu sempre faço gravações em casa também, tenho vários clientes. E aí, às vezes, depois eu gravo, em outro momento eu gravo. E às vezes o que acontece? A voz não está boa nesse outro momento, aí você pensa, puxa, eu deveria ter gravado antes, né? E acontece muito disso. E é uma luta que eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas enfrentam também, né? Essa luta aí de colocar pro agora mesmo, né? Não posso, né? Vou, como diz ali, ó, não posso, vou levar bronca se não entregar isso, né? Ou seja, eu tenho que ter as minhas responsabilidades, né? Não dá para ficar deixando, depois eu faço. A gente acaba procrastinando muito, né? Mas vocês perceberam que ali tem algo muito semelhante de uma resposta para outra? Claro, depois eu madrugo fazendo. Tem ali uma escolha por um sacrifício e não por uma responsabilidade e cuidado, mas é uma escolha. Porém, eu sinalizo nessa direção de que tem uma falta de cuidado com ele próprio, porque madrugar vai trazer prejuízos a ele próprio. Sim. Depois ele diz, não posso, vou levar bronca se não entregar isso. Não é outra vez por responsabilidade e cuidado, é com medo de levar essa tal também. bronca. Exatamente. Não é alguém que tem autocuidado, que tem autorrespeito, ou até mesmo um certo nível de responsabilidade que dê conta de preservar-se a si mesmo. Essa criança aí não foi muito bem criada, não, amiga. Na verdade, esses estados também, eles vão se alternar, né, ao longo da vida, diante das circunstâncias. Porém, cada um de nós tem aquele que é mais efetivo na nossa vida, que vai falar, sim, sobre o nosso padrão, né, sobre aquilo que a gente internalizou em relação a nós mesmos. Mas todo padrão pode ser quebrado tranquilamente. Sim. Quer dizer, tranquilamente assim, há ferramentas, há meios de você quebrar esse padrão. Com Não certeza. precisa, porque eu fui criado assim, eu serei assim e não tenho o que ser feito sobre isso. Muito pelo contrário, tanto é que estamos tratando disso aqui também. Exatamente, a gente sempre tem escolha, né? E a escolha da mudança começa a partir dessa insatisfação ou desse questionamento do que eu faço e por que eu faço. E a terapia ajuda muito nesse sentido, né? Exato. Verdade. Vamos lá para o próximo, terceiro ponto ali do ego. Ego adulto. Vamos ver como é que se relaciona essa questão aí do ego adulto. Situações, né? Você está em casa no domingo, preguiçoso e ainda não comeu. Aí vem respostas, né? Vou pedir algo para comer. E a alternativa 2 ali, tem comida pronta. Acho que eu vou esquentar. Né? E agora? Então, o ego adulto, ele é, de certa forma, um ponto de equilíbrio, né? Em relação aos outros dois, aos anteriores. É a questão de você fazer aquilo que é necessário, de você também dar vazão para aquilo que você quer. Em alguns momentos, é esse ponto de equilíbrio, né? Então, em alguns momentos, sim, eu vou ceder a minha vontade, eu vou lá, vou pedir alguma coisa para comer. Em outros, eu vou me manter ali mais na responsabilidade do adulto e não, eu tenho comida, eu vou esquentar. Então, a pessoa que ela tá no ego adulto ali, ela tá um pouco mais equilibrada. Ela vai saber a hora de fazer concessões, a hora de não fazer, como lidar com isso, né? Então, seria, por exemplo, aquela situação do exemplo anterior, ela iria fazer, mas não por medo de ser punida ou qualquer coisa parecida, ela iria fazer pelo senso da responsabilidade, né? Pela questão ali de entender que aquilo era importante e que era emergencial. Então, é mais ou menos isso. O nosso ponto dentro dessa teoria é buscar esse ego adulto a maior parte do tempo, né? Sem deixar de lado a nossa criança interior, mas ao mesmo tempo tendo esse equilíbrio em relação às normativas, em relação à questão social também. A gente pode até acrescentar ali um 3, que assim, se não tem comida pronta para esquentar, também não tem como pedir algo para comer, ele pode fazer. Porque Exato. o adulto, não é assim que a gente fala? Exato. O adulto, a criança faz o que ela quer, ou do jeito que ela quer, no seu ego infantil. Mas o adulto vai ter que fazer coisas que mesmo não estando
com toda a coragem, porque ali ele estava preguiçoso, vai fazer porque é adulto. Adulto não faz só o que gosta, o que quer, na hora que der. Exato. Um ponto interessante também é que, além de falar sobre a forma como eu me vejo, tem muito a ver, e parte dessa teoria fala bastante sobre isso, com as interações sociais, né? Porque a forma que eu vou reagir a uma negativa, a uma frustração, a um pedido do chefe, a um término de relacionamento, enfim, também tem a ver com esse estado egóico aí em que eu vou me encontrar. Ah, mas que é legal às vezes a gente chegar em casa, né, cansado. Ah, pedir alguma coisa, não quero fazer nada hoje não, né? Aí senta lá com a esposa, com o filho, pede um lanche, é gostoso, não é? Gente, eu acho tão bonito essa... É bom, né? Essa liberdade. Eu vou pedir... Eu nunca pedi uma comida na minha vida. É mesmo, né, Lady? Eu não sei o que é um aplicativo de pedir comida na minha vida. Olha, te digo Se que tem... em momentos é vida, viu? É bom, Como é que né? pede? Vou tentar um dia, porque eu nem sei se chega lá em casa também. Se entrega na roça. Agora a Arema chega. Como tudo Nem que na chegue de vida, carrocinha, né? Mas Em chega. excesso é ruim, mas dentro da medida pode ser algo que pode te auxiliar num momento mais corrido do dia a dia ali, Eu acho né? muito Eu prático, acho mas não interessante. usufruí desse benefício ainda. Não sei nem como é que faz. Muito Vou bom. lá e fazer. Bom, temos mais ali, produção? Aqui entre a gente. Agora, isso que nós trouxemos agora sobre os egos e tal, qual é a referência que isso tudo tem com o que nós falávamos anteriormente sobre o falar sozinho, sobre a dinâmica do falar sozinho? Qual é a relação? Então, a relação é a seguinte: quando eu falo sozinho, no sentido de me organizar, eu tendo a enxergar alguns desses pontos, né? Porque, por exemplo, um ponto que acontece muito na terapia, é bem interessante, que as pessoas falam alguma coisa e se assustam. Elas falam assim, nossa, Joyce, eu nunca falei isso em voz alta. Meu Deus, né? Então, o falar sozinho, ele vai ajudar a pessoa a identificar, ter mais facilidade de identificar isso aí que a gente comentou, né? Como estão sendo os meus comportamentos, de que forma que eu posso melhorar, dar esse direcionamento, né? A gente acaba, como ela falou, fazendo esse mapeamento mental e conseguindo se organizar e melhorar nos pontos que são necessários e valorizar os pontos positivos e entender os pontos não tão favoráveis assim, né? Então, tudo isso é útil, desde que a gente faça nesse sentido, né? De estar falando algo de maneira construtiva. Se for pejorativo, se for um autoflagelo, aí é uma coisa que não ajuda. Revela um sofrimento. Exato, e não leva à mudança, né? Porque a mudança, ela é positiva. Eu sempre falo que a culpa, ela paralisa. O que resolve, faz a gente mudar é a responsabilidade que eu assumo sobre as coisas. Verdade. Agora, uma coisa que eu quero saber aqui, será que quando a pessoa vai ficando mais velhinha, ela tende a conversar mais sozinha? Porque eu conheço um senhorzinho aí, que ele fala sozinho, viu? Ele gosta, um vovozinho, que ele gosta de falar sozinho, né? E aí os outros vezes pegam, o que tá falando aí, vovô? Ele, não, nada, tô aqui Mas com meus hoje ele não pensamentos. vai falar só. Não, hoje não, hoje ele tá com o Lucas. Daqui a pouquinho a gente traz para você já, não é agora, né? Não é depois não, é agora. A gente traz aqui para você o Almanac, com o hashtag, né? Com o Lucas e o vovô Guga. É isso aí, em hora de hashtag, muito bom estar juntinho com você. Tem gostado? Tá curtindo ficar informado, saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo? Geralmente os memes que aparecem, algumas notícias, alguns serviços para você também. Tô super feliz de estar juntinho com você. Manda interação pra gente, conta como é que você tá achando, tá curtindo bastante o hashtag. Hoje, galera, vim compartilhar com vocês algo super legal. Não sei se você curte bastante rolê, sair, passear com o pessoal, tá juntinho, marcar, vamos no parque, vamos em algum lugar, vamos no shopping rapidinho, juntou ali a família e os amigos e faz alguma coisa. Eu gosto muito disso, juntar os amigos, juntar a família, vai pra parque, seja onde for. Às vezes em casa também, pra mim, às vezes ficar em casa com o pessoal, assistir um filme, tudo é rolê, pra mim é legal também. E eu tenho São Paulo aqui pertinho, sempre é rapidinho pra ir pra lá, tem muita opção do que fazer. Mas eu trouxe alguém muito especial aqui do meu coração, do seu também, pra estar juntinho comigo. Vovô Guga, sempre um prazer, eu faço questão de levantar para cumprimentá-lo, viu? Coisa boa, menino. Uma honra estar aqui com você, com esse polvaredo de casa aqui para falar das coisas antigas no quadro Almanac. Você tá gostando? Você pode mandar umas dicas pra gente, para nós trocar uma ideia aqui com o vovô Guga, ó. Um beijo, uma honra aqui, Luquinha. Super querido, tá juntinho contigo. Tá falando pessoal sobre a relação de rolês, de sair, tá junto com os amigos. A gente marca super rápido. Às vezes faz até um grupinho no WhatsApp aqui, rapidinho, já marca se quiser desmarcar. Mas eu quero saber se o senhor também curtia sair, como é que funcionava
Olha, rolê sempre existiu. Só a forma de fazer o rolê que mudou um pouco e a forma da gente comunicar. Hoje você fala assim, ó, vamos lá, no WhatsApp, a pessoa está lá em outra cidade, ah, não vou, você já sabe que ela não vai. E quando você marcou um rolê com alguém, e como é que ela não foi? Como é que você sabe? Sabe como é que você sabia que uma pessoa não podia ir no rolê? Quando você ia e ela não ia. Entendeu? Aí o que acontece? Ela não veio, era a primeira informação. Se o rolê era de uma em uma semana, você só ia saber de novo, ou se você passasse na casa dela, porque ela não foi, Sim. ou só na outra semana. E tá tudo bem, a cabeça ficava em paz. É que hoje a cabeça está aqui, ó. Eu quero saber o que ele não veio. E calma que dava tudo certo. E o rolê, que tipo de rolê que nós fazíamos? Quem morava no interior, o grande rolê era ir no mercado. No mercado? Ir no mercado era um passeio, porque você ia ver a cidade, ver os carros, que as pessoas não tinham carro no interior, ou ver as pessoas, ver as lojas. Então, nossa, eu vou lá fazer rancho. Só falava, rancho, fazer compra. Olha. Fazer rancho. Então, ir no mercado era um grande rolê, que era, né, tudo esse nome de comida, né, que ia comer uma bolachinha a mais, comprar Sim. umas coisas. Então, ir no mercado era um rolê. Para quem morava na cidade, ir na praça caminhar. O que você vai fazer? Eu vou dar uma caminhada, arejar a cabeça. Que aí você via as pessoas. Porque ficava mais, não tinha como conversar em rede social, esse WhatsApp, né? Como é que ia ver as pessoas? Hoje você está sentado aí na tua casa, eu vou ver o que a pessoa está falando, vai lá ver os stories. Como é que nós tínhamos stories saber? Nós ia na praça, que lá também você comprava o jornal para saber o que está acontecendo na cidade, quem é que morreu, quem é que nasceu, o que está acontecendo com a cidade. Aí li o jornal, porque as notícias não tinha como saber, só lendo ali. Aí no jornal de domingo você tinha uma coluna de resumo, quem ia casar, entendeu? Que demais, tinha todas essas informações. Você conseguia ir na praça, na banca da praça e ficar sabendo o que estava acontecendo. Acontecendo, aí conversava com os outros. Tinha sempre também ali fora o jornal, tinha o jornal ambulante. Né? Aqueles que falam de tudo. Sabia que fulano casou? Ah, sabia que fulano está ali? Tinha aquele jornal ambulante que eram as vizinhas que falavam o que estava acontecendo e tal. E outra, as vizinhanças eram uma grande irmandade ou era um brigareiro, né? Mas um bom vizinho era um lugar para comer, visitar os outros lá, a casa dos parentes, né? Então, os rolês eram esse. Outra coisa também, sempre tinha rolê fixo, os homens mesmo. Os homens tinham futebol do domingo de tarde. Então, jogava futebol, domingo de manhã, as mulheres tinham a tarde do chá. Não precisava nem confirmar, estava certo já. O chá de quinta-feira. Então, como é que ia montar o grupo? Nada. E às vezes o chá de quinta-feira era o grupo do WhatsApp para saber o que ia fazer no final de semana. Entendeu? Então você marcava um chá na quinta-feira, as mulheres, o que nós vamos fazer? Domingo e tal. Era como se fosse um grupo do WhatsApp, só que só podia responder na quinta, porque era o dia do chá de noite, era o dia da janta e tal. Então, essas organizações durante a semana, outra. Você queria ficar sabendo? Você não ia na cidade, no mercado, tinha um boteco. Comprar as coisinhas, faltava uma farinha, tinha ali uma quitandinha. Ali você sabia, vai ter uma feira de saúde domingo. Então, às vezes o comércio era o lugar onde deixava os cartazes que penduravam onde é que ia ter os rolês. Aqui vai ter a festa da cidade. Aqui vai ter o aniversário da cidade. Então as pessoas deixavam os cartazes. Sabe onde é que você sabia os posts do Instagram? No poste. Não podia, alguma cidade é proibida, mas antigamente as pessoas colavam cartaz nos postes para dizer que ia ter aniversário da cidade. Ali era o post do Instagram de antigamente. É verdade. Eu tô aqui lembrando agora que eu já vi realmente em post assim, em alguns lugares. Às vezes até vaga de trabalho tinha alguma coisa por ali, algum aniversário, algum evento, realmente isso acontecia. E tinha essa coisa de juntar na garagem da casa de alguém, os amigos. Vai juntar na garagem. Porque também a segurança, geralmente os pais estavam tranquilos. Tá na casa de tal pessoa, mas está ali dentro da casa deles. Tinha isso daí? Tinha bastante, né? Principalmente a gente que vive nessa questão de comunidade, de igreja. O pessoal tinha, às vezes, a reunião da igreja sábado de noite. Sábado da tarde tinha JA, que é uma sigla Jovem Adventista. E aí, às vezes, as crianças não queriam parar de brincar. Às vezes a igreja não tinha um evento ali sábado de noite, os pais abriam a garagem, os pais botavam as cadeiras na frente da casa,
para cuidar das crianças que brincavam e fazia ali as reuniões deles, brincavam, e aí ficava nos olhos. Então a garagem já tem muita gente que abria para fazer, no pátio, né? E outra, depois quando teve aquele lançamento, aquelas piscinas, aquelas de plástico, Sim. aí o rolê começava domingo de tarde. As mulheres colocavam as cadeiras, os pais ficavam conversando, um vizinho lavando o carro do outro, ajudando a lavar carro na frente, e as crianças mergulhando nas piscinas de plástico ali. Era simplicidade, mas funcionava também. Eu imagino. E tinha aquela de, você só vai se levar o seu irmão mais novo. E de ir junto. É o chaveirinho que nós falávamos. Chaveirinho. Só pode levar o chaveiro, só pode andar com o chaveiro. Porque o irmão mais velho, é porque o pequeno não podia ir em alguns lugares. Porque não tinha idade para ir. Sim. E o mais velho já tinha mais juízo, né? Então você endireitava bem o maior, que já estava mais autônomo, e o pequenininho queria brincar. E a mãe que não aguentava, que devia ter uns 8 crianças dentro de casa, mandava o outro já cuidar. Ó, vai no futebol com teu irmão, mas só sai de lá. O pequenininho às vezes não queria jogar bola, não tinha idade, mas gostava de ver no campo. Sim. Aí ficava juntando bola de gandula, brincando na grama. Depois o irmão mais velho jogava um pouquinho de bola com ele. E aí depois aquele gurizinho ia crescendo e jogava naquele time ali. Assim funcionava. Por isso que você tem às vezes aquele irmão que tem um pedacinho de pai contigo. Que ele que te levava para os rolês, ele que te protegia dos outros que ele te machucar. Então não tinha quase contato com as crianças, mas a gente tinha que proteger. Nada melhor do que num rolê levar o irmão mais velho para cuidar. Que demais poder saber disso, vovô, de verdade. Saber como funciona, as gerações passaram, esse amor pelo irmão, tudo, como é que funcionava, as famílias, os rolês, ainda existe, só mudou realmente o formato, como ele acontece de fato. Obrigado, de verdade, por mais uma vez esclarecer um pouquinho, contar um pouquinho das suas experiências, como funcionava lá atrás, a gente abrir esse baú cheio de histórias aí, fico muito feliz com isso, viu? Vou agradecer a você, Luquinha, e você que fez um rolê com a gente hoje no passado. A gente foi lá um pouquinho reviver as coisas, foi gostoso, mas vou dizer uma coisa para você, não fique tão preso ao passado. Pega as coisas boas, ressignifique agora, porque esse momento aqui que eu estou falando com você já se tornou passado. Olha como o tempo é. Abraça o Senhor do tempo, que é Deus, e vive os melhores momentos para você ter uma história de crescimento com Cristo e com a sua família. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigadão, vovô, de verdade. junto. Até uma próxima, viu? Até a próxima. Já vou marcar um rolê com você, então. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eu quero a sua participação. Quero você aqui juntinho com a gente, tá bom? O Entre Família vai para o intervalo e volta já. Meu amor, prepare-se. Vem aí o Anjos em Ação. Tá chegando no próximo sábado, dia 25 de novembro, às 8 da noite. Junte-se a nós para uma noite muito especial. Anjos em Ação 2023. A gente sempre espera essa data, porque é um tempo muito especial de conhecermos muitas histórias, de ficarmos muitas horas juntos. O Toque da Fé. Esse é o tema do Anjos em Ação deste ano, o Toque da Fé. Um programa único da Novo Tempo. E nossa missão, você sabe, é expressar nossa profunda gratidão a Deus por tudo que Ele nos proporcionou ao longo desse ano, em nos dar a oportunidade de espalhar esperança. Além disso, é um momento de consagração, onde nós lançaremos nossos planos para o próximo ano. E o tema, o Toque da Fé, vai nos levar a uma jornada extraordinária. Nós começaremos pelo toque da criação, porque somos filhos de Deus. Nós vamos explorar as consequências do toque do pecado também, pós-criação, as dores, as guerras, a morte e como nós podemos encontrar esperança em meio às tempestades. Nos aprofundaremos no toque do amor de Cristo na cruz e, finalmente, contemplaremos o grande toque final, a volta de Jesus. Nós teremos cantores, os apresentadores da Novo Tempo, lindos testemunhos de vidas transformadas. Imperdível, não esqueça, marca aí no seu calendário, dia 25 de novembro, sábado, às 8 da noite. Nós estaremos esperando por você para celebrarmos juntos. Não perca Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé.
Esse ano você vai estar com a gente não somente na rádio, mas aqui na telinha, também né? na telinha, menina, já tô com o coração meio acelerado aqui, muito viu? bom. Porque é muito gostoso, né? Eu sempre acompanhei pelas telinhas e até mesmo na rádio, a gente faz também, né? Rádio, TV, todo mundo transmitindo, todo mundo fazendo ali, a gente reúne os locutores da rádio, é a coisa mais linda. E você sabe que tem gente por aí afora que faz a noite do Oscar, a festa, prêmios. Nossa noite especial é do Anjos em Ação. Nosso prêmio é ver vidas transformadas e reforçarmos cada vez mais a esperança que a Novo Tempo tanto propaga por Com aqui. certeza. E eu achei lindo, Darleide, essa imagem, né, do toque da fé. A gente lindo. vendo ali, ficou lindo, lindo demais. Então, ó, já compartilha com todo mundo, já fala para todo mundo dessa programação que, gente, especial Próximo demais. sábado, 8 da noite. É verdade, hein? Você não Vamos pode perder. continuar então, meus amores. Vamos falar do tema que nós estávamos tratando antes, né? Nós, assim, fizemos umas voltas, né? Começamos falando sobre a criança, falando sozinho, o significado disso. Depois nós fomos ouvir a Lia, ela nos trouxe a sua experiência. Fomos para o jovem, né? E aí a sua experiência. E nós paramos agora há pouco para entendermos alguns reflexos daquilo que foi com a gente lá atrás, de como nós lidamos com a gente. E aí tem essa conversa interior. Vamos falar da conversa interior agora? Né, Joyce? Ela é importante. Sim. Joga aqui, ó, treinando falar consigo mesmo de forma gentil. Vamos lá, o primeiro ponto a ser tratado, não se compare com os outros. O que a comparação faz com a nossa saúde mental, ou o que revela da nossa saúde mental, Joyce? Então, essa fala, né, que a gente está falando, ela só é válida se ela for construtiva. E o ato de estar se comparando com os outros, de forma alguma é construtivo, muito pelo contrário. Eu entendo que hoje é uma das principais causas de adoecimento, principalmente entre os jovens, né? As pessoas se comparam muito umas com as outras por conta aí das mídias sociais, uma série de situações, e ainda se comparam com o inatingível, porque elas se comparam com pessoas e situações que também não são reais. Né? Porque a gente precisa entender que o que eu vejo do outro é aquilo que ele está disposto a me mostrar. Eu não vejo todo sobre o outro, eu não consigo acessar. Então, essa comparação, ela é injusta. Para começar, ela é injusta, né? E, em segundo plano, não é necessário porque cada um de nós está vivendo a sua história. Tem o seu ritmo, tem o seu tempo para fazer e para vivenciar as coisas. Então, quando eu estou me comparando com o outro, além de me machucar, eu tiro o foco de mim e das coisas que eu posso fazer para melhorar. Então, eu estou me machucando, estou me prejudicando porque estou deixando de gastar, entre aspas, essa energia com aquilo que pode me levar para frente, que pode me fazer alcançar os resultados que eu espero. Porque esse estado de comparação faz com que eu tenha uma busca por algo que pode ser inatingível, porque o outro é o outro, suas características, sua individualidade. Eu posso encontrar no outro inspiração. Exato. Eu gosto dessa ideia de eu me inspirar em você, de eu me inspirar no Abnal, de me inspirar em você. Essa inspiração, dizer assim, que bonito, que bom. Talvez eu consiga ir numa direção em que eu faça as minhas conquistas também. Se não for assim, torna-se injusto. Exatamente. Verdade. Vamos lá, próximo tópico, chega pra gente. Perdoar-se mais. Esse é um grande segredo, né? A gente aprender a se perdoar. Todo mundo erra. Sim. Todo mundo erra. É isso que a gente tem que ter na nossa mente para, a partir daí, a gente começar o perdão, né, Joyce? Sim, e por mais que a gente fale que todo mundo erra, e por mais que a gente se disponha a perdoar tanto os próximos, né, em relação aos seus erros, às suas falhas, às vezes, além de perdoar, acolher, dizer, olha, tá tudo bem, eu entendo o que aconteceu com você, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande em fazer isso com a gente mesmo. E aí, pegando um gancho, né, ali nos mandamentos, né, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amor que eu sinto por mim tem que ser a medida. Para eu me amar, eu preciso me perdoar, assim como eu perdoo o meu irmão. Então, não faz sentido também a gente deixar de fazer isso. É uma prática extremamente importante, o auto-perdão. Né? É você olhar para aquilo que você errou, não reconhecer como um erro, como uma falha, mas entender que você pode sair daquilo, o que você pode fazer para resolver aquela situação, para amenizar, aprender com o erro e se modificar. Quando a gente externaliza esse de eu erro, eu sou burro mesmo e tal, quando a gente externaliza, isso deixa muito mais forte. A gente externaliza falando, né, em voz alta, agressivamente, né, e aí traz, acho que é mais dureza de se perdoar também, não é mesmo? A gente dá materialidade e intensidade, né? Porque quando a gente vai falar coisas positivas, normalmente a gente é menos enfático para fazer isso.
E aí a forma como eu vou escutar e como aquilo vai reverberar na minha mente é diferente. Então, assim, por isso que é importante a gente pensar sempre em coisas construtivas para dizer. Se eu vou falar sobre algo que eu fiz de errado, eu preciso falar ampliando esse olhar para tentar encontrar resoluções a partir daquele erro, né? Senão ele me paralisa. E aí eu não consigo nem voltar no tempo, porque é impossível, e nem tomar decisões assertivas dali para frente. Tenha compaixão, né? Tenha Exatamente. compaixão com você. Tenha misericórdia de você. Você não sabia, você não entendia, você não conseguiu, você não deu conta. Mas se ficar só aí, você vai permanecer no prejuízo. E tem gente que não considera nem mesmo o perdão de Deus. E vai dizer assim coisas como: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Isso é um desmerecimento ao perdão de Deus. Vamos a mais um? Fale afirmações positivas. E nesse ponto aqui entra até, né, Joyce, aquela questão, a gente até estava conversando um pouquinho antes, sobre os atletas, né, atletas de alta performance. Isso influencia muito, né, falar afirmações. E que forma que isso pode ajudar também? Então, a gente acaba, de certa forma, se reconhecendo, né, no mundo, se reconhecendo como pessoa através da autoimagem que eu tenho, daquilo que eu acredito sobre mim mesmo. Então, quando eu falo coisas positivas ao meu respeito, de forma ali convicta, né, não de forma vazia, eu estou colocando isso para mim como verdade. Então, existem vários estudos nessa linha de que atletas de alta performance, por exemplo, eles acabam fazendo afirmações positivas ali durante o treino, né? Durante aquela atividade, ou antes do jogo, por exemplo, ele tem toda uma visualização com afirmações positivas em relação àquela dinâmica, né? E aí, de acordo com esses estudos, o resultado tem sido mais favorável para essas pessoas. Então, isso mostra pra gente, de uma forma mais prática, o quanto é importante introduzir no nosso dia a dia essas autoafirmações positivas, né? Colocar ali que eu sou capaz, que eu consigo, que eu me amo, que eu me perdoo, né? Que eu tenho condições de conseguir alguma coisa. Tudo isso ajuda a gente a se sentir mais forte até, né? Você acaba se empoderando daquilo que você está dizendo e tendo mais recurso interno para fazer essa busca. Você aciona mecanismos internos Exato. que você mesmo desconhece, mas que vai potencializar a sua capacidade de realizar. A gente não vive dizendo que palavras têm poder? Então use as palavras a seu favor. Que palavras o Criador diria a seu respeito? Repita-as a si mesma com a convicção: Deus me ama e eu vou, crendo nisso, viver à altura desse amor. Mais uma afirmação, ou mais uma maneira de falar gentilmente: cuidar da saúde, né? O famoso autocuidado, né? Sim. Não pode ficar sem. Esse cuidar da saúde, ele engloba muitas coisas, né? Desde essa percepção, será que eu preciso de ajuda? Será que eu não estou conseguindo fazer isso que a gente está comentando aqui? Será que eu estou fazendo o contrário? Eu estou me autodenegrindo ali? Estou colocando de uma forma negativa a minha própria imagem? Se eu estou fazendo isso, eu preciso buscar essa ajuda. Eu preciso reconhecer isso. E quando a gente está cuidando da nossa saúde, a gente acaba, de certa forma, até do ponto de vista bioquímico mesmo, né? Estando mais otimista, mais dinâmico, mais alegre. E tudo isso ajuda a gente a ter essa percepção mais positiva. Quanto mais para baixo eu estiver ali no meu estado de ânimo geral, mais dificuldade eu vou ter em fazer afirmações positivas sobre mim mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, porque eu vou estar reverberando aquela dinâmica negativa, né? Por exemplo, já é sabido que no cuidado com a saúde, dormir bem, dormir mais horas do que normalmente se tem dormido e fazer exercício físico. Já há mais do que saber real e profundo de que exercício físico, por exemplo, vai mudar o teu humor em relação a você mesmo. A sua visão sobre si mesmo vai ser fortalecida com exercício físico, porque esse cuidado com a saúde impacta na tua saúde de modo geral, influenciando a tua mente, a tua autopercepção. O que mais, Amado? Verdade. Para a gente fechar, então, mais uma, falando sobre a companhia, né? Seja a sua melhor companhia. Isso é para fechar com chave de ouro mesmo, né? Exatamente. Tem muita gente que não consegue viver com ela mesma, né? Ela é o tempo todo aquele conflito consigo mesmo, mas tem que fazer da gente mesmo a nossa melhor companhia, porque não tem como fugir da gente mesmo, né? Vai nascer Dos outros a gente e vai foge. morrer. Até o último dia é você e você. Não tem para onde fugir. Então, é ser uma boa companhia. Sim.
Nós somos a nossa companhia permanente, né? Não tem como fazer diferente disso. E aí, quando eu não consigo estar na minha própria companhia, eu acabo encontrando mecanismos de fuga. E normalmente esses mecanismos acabam não sendo saudáveis, né? Tem pessoas que vão estar num grupo de pessoas, por exemplo, que não condiz com a personalidade, os valores dela, só para não estar sozinha. Ou que vai encontrar aí, infelizmente, nos vícios, uma série de fugas. Então, aprender a estar só com a minha própria companhia e a tirar bom proveito disso é algo extremamente saudável, né? É ótimo ter alguém ao lado, mas não tendo, eu preciso estar bem, eu preciso entender que tá tudo bem sentar e assistir um programa de televisão sozinha, que tá tudo bem ir ao cinema sozinha, se assim for necessário. Se eu tiver companhia, ok, né? Mas é tirar esse proveito de fazer coisas que eu gosto. As pessoas, elas se perdem tanto que uma das coisas que a gente ouve bastante hoje na clínica é as pessoas dizendo que elas não sabem do que elas gostam. Então, eu fiquei tanto tempo só seguindo os outros que quando eu paro para pensar sobre mim mesma, eu nem tenho mais a resposta. Né? É esse distanciamento do eu. Então, evitar tudo isso ajuda muito a gente a ter uma vida muito mais saudável, muito mais leve. Quando você está mal com a sua própria companhia, muitas vezes ter um outro do lado não vai produzir benefício. E você, na companhia do outro, acaba transformando a companhia do outro em algo também difícil, pesado, porque você está mal, entende? Esse é um sentido que a gente compreende que é necessário que você esteja o máximo possível melhor com a sua própria companhia, para você ser boa companhia para os outros. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Meus amores, hoje nós tratamos aqui, num dos nossos momentos, a respeito de como muitas vezes nós temos que lidar no tempo de gente grande com aquilo que nos aconteceu quando nós ainda éramos pequenos. Quando nós temos que, ainda adultos, considerar o que foi alguma dor que se instalou e ficou até aqui e vai nos acompanhar por longo tempo até que nós façamos alguma intervenção. E aí eu preciso perguntar a você, considerar com você. Tem filhos em casa? Você já levou em conta o que você tem oferecido de ambiente, palavras e considerações de construção na vida, na forma de pensar, na forma de viver, na forma de lidar com os seus filhos? Me pediram para escrever um material que fosse aos pais, que se dirigisse aos pais e às suas necessidades com relação ao cuidado dos seus filhos. Eu escolhi alguns dos temas que eu considero serem muito importantes. E a primeira lição do Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter é esse olhar que os pais precisam ter ao seu próprio comportamento, às suas próprias vivências e às suas próprias emoções. Para que nós, pais, agora, gerindo melhor as nossas emoções, possamos também gerir o que está sendo construído da experiência dos nossos filhos a partir de nós mesmos, que oferecemos para eles ambiente, oferecemos para eles condições de pensar, de refletir, de se entender, de ser, de viver. Pais Preparados, Filhos de Caráter é essa revista que pode chegar para você de presente. É só você pedir. Nós vamos enviar gratuitamente para você. O nosso maior desejo é que o maior número de famílias, o maior número de pais, mães e os seus filhos tenham uma vivência familiar saudável. Chega de adoecimento, chega de dor, chega de angústia, chega de tantos desafios que nascem no berço, em casa, por muitas vezes não terem uma ajuda, não terem um espaço onde possam aprender algo novo para viver em família. Então está aí para você, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Como é que faz para chegar à sua casa? Tem aí o nosso QR Code no cantinho do seu vídeo, direciona para aí o seu celular, abre a câmera como se você fosse fazer uma foto ou um vídeo. Direciona para o QR Code, esse quadradinho com tantos risquinhos aí, rabisquinhos, e vai abrir um link para você acessar e fazer o seu cadastro, e nós vamos enviar para você na sua casa, pelo correio, e vai ser muito bom que você estude esse material com a sua família. Vai ser bênção para você. Nosso telefone, se quiser também, é o 98244-4449, tá bom? Fique à vontade, o DDD é o 12. E eu volto aqui
a sentar com Abinal e com a Joyce, nós vamos encerrando o nosso assunto de hoje. Mas o que você diz que não pode ficar de fora diante do que nós conversamos hoje, Joyce? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode considerar aí como chave de tudo isso, né, é a importância que esse falar sozinho tem para minha auto-organização. Se for dessa forma, é um movimento extremamente válido e a gente pode usar a nosso favor de várias maneiras, né? Então, é essa auto-observação mesmo. Essa fala é algo normal, não faz com que ninguém tenha nenhum tipo de problema de saúde mental. A gente só precisa ter esses cuidados, se resguardar, ter essa observação e usar isso de uma maneira construtiva a fim de se organizar e a fim de conseguir, de repente, tirar aí o melhor do nosso potencial, né? Eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter agregado aí em relação a esse assunto. Com Obrigada. certeza, mas não vai embora ainda não, Se hein? bem que eu tô aqui pensando, nós vamos ter agora o pulo do gato, e aí eu vou ainda voltar aí com você querendo saber qual é o pulo do gato da psicóloga Joyce, né? Sabe que quando nós tratamos dessa questão de falarmos sozinhos, que foi a proposta inicial da nossa conversa, leve em conta que esse falar sozinho tem a ver com organização dos nossos pensamentos, das nossas emoções naquele momento, tá? Que em nenhum instante você considere que nós tratamos aqui de algum transtorno envolvido nisso. Isso seria uma outra pauta para um outro momento. Porque falar sozinho tem a ver com mecanismos que são muito interessantes para a organização, como eu já disse, de sentimentos e momentos difíceis para a gente lidar. Porque senão meu amigo vai sair daqui do programa achando que ele tem um probleminha, Não, porque ele estava eu já dizendo... estava preocupado aqui, né? Eu falo muito sozinho, principalmente no carro, né? E até essa semana mesmo eu estava pensando, será que o que está acontecendo? Será que eu estou ficando meio doido? Será que eu preciso buscar uma ajuda aí? Mas pronto, já sei que é normal isso e é bom até, né? Como a Lia comentou aqui, é bom a gente jogar as nossas ideias como se fosse numa parede, né? E a gente vai separando e conversando, né? Falando, isso está acontecendo por causa disso, então eu preciso eliminar isso e aquilo. E nunca esquecendo, né, da lei de colocar Deus no centro de tudo, né? Colocar Deus para que Ele seja o nosso pensamento. Porque o maravilhoso de tudo isso é que Deus, Ele não ouve só quando a gente pronuncia palavras. Ele ouve aqui, ó, tudo que está dentro da nossa cachola, aquelas bagunças, aquela coisa toda, Ele sabe. E a gente, se a gente pedir para Ele, né, para Ele nos ajudar a organizar tudo isso, com certeza Ele vai nos ajudar. Às vezes o que acontece? A gente é ansioso, né? A gente acaba naquela ansiedade, foi o que a Lia comentou, a gente quer resolver do nosso jeito, e aí a última alternativa acaba sendo Deus, sendo que deve ser sempre a primeira, mesmo no meio da ansiedade, mesmo no meio daquela preocupação, chama Deus para fazer parte do pensamento também, né? Perfeitamente. Agora, eu considerando aqui que a gente fala sozinho nessa tentativa de organizar, ou de expressar o que a gente está sentindo, enfim, mas há outras formas também de fazer esse ajustamento. Por exemplo, a escrita pode ser um caminho, né? No caso ali, a escritora, ela faz isso, ela usa desse mecanismo para colocar no papel, mas também a gente pode tratar, em outro momento, inclusive, sobre escrita terapêutica, né, Joyce? Sim, a escrita também é uma forma bem importante de expressão. O que a gente precisa entender? O importante em relação a isso é a gente conseguir formas de expressar, de colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, principalmente se for algo negativo, né? Então, o chorar, que é tão contraditório às pessoas, né? Nossa sociedade é um tabu gigante quando alguém está chorando, mas o chorar é uma forma de expressão, o escrever, esse falar, verbalizar sozinho. A gente pode encontrar isso nas artes, né? Quando a pessoa faz um quadro, alguma coisa assim, ela também está expressando. E o importante é isso, porque a maioria das vezes, quando a gente adoece, são por coisas que a gente silenciou, que a gente se cerceou, né? Não se permitiu dizer, não se permitiu sentir. Então, quando eu me permito fazer isso, e aí para cada um de nós vai haver um recurso que é mais específico, porque somos mundos diferentes, né? A gente acaba conseguindo, de certa forma, se libertar, ficar mais leve, seguir na caminhada só com aquilo que é necessário. Porque a maioria de nós, quando traz algum tipo de transtorno, a gente arrasta muitas coisas, né? Por muito tempo, muita mágoa, muita tristeza, amargura. Então, as formas de expressão, elas estão aí para deixar tudo isso
mais simples. A gente lidar com a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. É Verdade. E até um ponto que a gente comentou um pouquinho em off aqui, eu trago essa questão dos filhos, as crianças, né? Quando às vezes elas externalizam, porque eu não sei fazer nada certo mesmo, erro em tudo. O fato delas externalizar isso é uma ótima oportunidade para a gente aproveitar e trazer um incentivo para elas. Não, calma, acontece, vai dar tudo certo, você é capaz. Foi só uma falta de atenção, mas vai dar tudo certo, você consegue. A gente aproveitar enquanto a criança externaliza isso também, né? Não deixar reprimir. Ajuda muito. E eles aprendem muito, né? Assim, eu tenho um exemplo breve em relação ao meu filho, porque eu sempre falo isso para ele. Eu sempre falo que não pode falar nada negativo em relação a si, né? Que ele tem que entender que um erro foi só um erro. E aí, numa circunstância que eu não me recordo direito, eu estava meio atrapalhada e aí falei, nossa, como eu sou desastrada. E ele olhou para mim e falou, mamãe, você sempre fala que não pode falar mal de si mesmo. Falei, filho, desculpa, você tem razão. É verdade. Muito bem, Sensacional. muito bom. Vamos ao pulo do gato agora? Legal. Vamos lá, pulo do gato então, é isso. É a gente se ouvir, né? A gente se perdoar também, né? A gente dá espaço. O erro acontece, mas é a gente saber que a gente não é incapaz de se perdoar, até mesmo de acertar. Então, vamos continuar falando sozinho. Então, tá tudo certo. Você que fala sozinho, eu que falo sozinho, às vezes, em voz alta, tá tudo certo, viu? Vamos continuar falando. Desde que a gente não vá para um mundo muito imaginário aí, né? Ouvir voz, perseguição, não. Aí você tem que buscar um auxílio. Mas enquanto tá só conversando sozinho, colocando os pensamentos em ordem, tá tudo certo, meu amigo, minha amiga. Joyce, tem um pulo do gato? Então, enquanto essa conversa, né, ela está sendo construtiva, tá tudo bem, a gente pode usar isso como recurso e tudo isso é forma de autoconhecimento. Então, que cada um de nós busque o seu autoconhecimento, o seu autoentendimento, para conseguir aí lidar de uma forma mais saudável com as coisas que vão se apresentando. Se for um sofrimento maior, uma terapia. Sim, Bem-vindo, sim. né? Obrigada, viu, Joyce? Muito boa a sua presença por aqui. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Agradeço. Olha, eu vou dizer para você que no Salmo 1 está escrito que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, seria a roda daqueles que falam mal, que acusam, que criticam, que caluniam, afaste-se. Também vai dizer que bendito é o homem que medita na lei dia e noite. A lei, a palavra de Deus. Meditar. A palavra meditar do hebraico vem dizer sobre uma expressão que lembra o ruminar. Ficar ruminando aquilo que você guardou da parte de Deus na sua alma. Ruminar tem a ver com você considerar profundamente, repetidas vezes, aquilo que vai edificar, que vai construir, que vai mudar, transformar. E nada melhor do que o exercício de levar a Deus aquilo que no coração da gente também rumina pesado. Aquilo que se repete machucando, aquilo que se repete ferindo. Aí nós vamos levar a Deus em oração. E nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus lá adiante, que passava horas, noites a fio na presença do Pai. Passava Jesus o dia inteiro trabalhando, cuidando dos necessitados, porque Jesus Cristo agia na prática e de forma muito contundente o amor se expressava, mas logo ao fim do dia ele se recolhia ao monte onde ficava tempo, muito tempo na presença do Pai em oração. Nós damos muito valor à terapêutica humana. Nós damos muito valor ao processo de falar, de trazer a fora aquilo que machuca dentro da gente. A palavra no set terapêutico tem um poder muito, muito importante. Mas eu tenho dito a muitos, considere mais propriamente a terapêutica divina. Abra sua boca para falar a Deus do que te aperta a alma. Abra sua boca em oração no modelo de Jesus, em buscar em Deus a compreensão de você mesmo. Nós falamos de autoconhecimento, mas o conhecimento do alto, esse sim, vem arrebentando e quebrando, fazendo mudanças que outra mão e outro poder não consegue fazer. E construindo, transformando, fazendo algo novo para se viver.
Experimente orar mais. Experimente louvar. Experimente cantar alto. Use a sua voz para cantar, para falar do amor de Deus com melodia ou poesia ou escrita, o que seja. Fale mais ao próprio Deus. Ele é o teu Criador. Ele te entende. Ele te escuta. Ele te acolhe. Ele te perdoa. E quando Ele te perdoar, não se demore em crer. Receba e vai viver. Que a palavra de Deus, transformadora como é, te ensine a expressar-se diante de Deus livremente. Ninguém que vai ao Senhor volta de lá carregado e pesado, porque Ele é quem diz: vinde a mim, os sobrecarregados, os cansados, os aflitos, os que em qualquer situação sinta-se só ou mal acompanhado. Jesus, tua boa companhia, está sempre pronto para te ouvir. Fale, expresse. Ele não te condena, Ele te abençoa. E que Deus abençoe a você. Ficamos por aqui com mais um Entre Família. E muito obrigada, né, meu amor? Pô, eu que Amanhã agradeço. Foi bom, nós temos hein? mais um encontro por aqui. Verdade, hein? E o tema de amanhã, olha só, o tema de amanhã, fica por aí com a gente. Amanhã, né? Amanhã chega aí cedinho junto com a gente, você já vai saber o tema especial que a gente vai trazer, tá bom? E a nossa gratidão fica aqui também, Darleide, aos Anjos da Esperança. verdade. Porque tudo isso é possível, a Rede Novo Tempo de Comunicação, ela só é possível porque nós temos os Anjos da Esperança. Quem são os Anjos da Esperança? Quem está chegando agora? São parceiros, pessoas que acreditam no Ministério da Novo Tempo, que é mantido apenas por doação, fazem as suas doações, nos ajudando a chegar mais longe para trazer mais pessoas para pertinho de Deus. Então, muito obrigado, você que é Anjo da Esperança, você que faz os seus artesanatos para mandar dinheirinho para a gente, você que separa um dinheiro do seu salário para ajudar também na pregação do Evangelho. Tudo isso graças a Deus e a você. Obrigado. Graças a Deus. Até mais, meus amores. Que Deus os Deus quiser. abençoe. Até amanhã. Tchau.